Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. O caso ocorreu na maternidade privada aqui, você já mencionou inclusive o nome, na Clínica Santa Fé, maternidade da Zona Norte aqui de Teresina. Foi um caso que chocou a todo mundo em função da situação em que vem se desenrolando esses casos de microcefalia, não só aqui no estado do Piauí, mas em todo o Nordeste, tem assustado as autoridades em saúde, tem deixado a população, principalmente as grávidas também, muito aflitas com o número de casos que tem surgido em muito pouco tempo. Aqui no Piauí já são quase 30 em menos de um mês. E aí houve essa informação de que teria ocorrido o primeiro óbito por microcefalia aqui no estado do Piauí em relação a esse surto. Mas a maternidade negou que a criança que faleceu ontem estivesse com a doença. Vamos acompanhar. O bebê nasceu na manhã de ontem, aos 8 meses, numa maternidade particular de Teresina. Segundo a direção, a criança foi levada à UTI, onde acabou falecendo. A mãe foi internada na quinta-feira. Abalada, prefere se manter em silêncio. A direção da maternidade se pronunciou através de nota e informou que o bebê não apresentava características da microcefalia, e sim da hidrocefalia, outro tipo de má formação cerebral. Segundo a maternidade, a doença foi diagnosticada na 23ª semana de gestação e confirmada em exames repetidos na 28ª. Ainda segundo a nota, a mãe havia relatado que no início da gestação sentiu febre e sintomas semelhantes ao da gripe, mas que durante todo o pré-natal não houve indícios de chikungunya ou de zika vírus. A morte atribuída à microcefalia havia sido divulgada na imprensa como o primeiro caso de óbito da sequência de recém-nascidos com a doença. No caso da microcefalia, há confirmados 27 casos em menos de um mês no Piauí. A grande incidência da anomalia no Nordeste tem preocupado autoridades em saúde. E a principal suspeita é de que tenha sido provocada pelo Zika vírus, descoberto este ano no Brasil. Esse neurologista reforça a necessidade urgente de se investigar as causas do surto, diante das limitações que a doença provoca e de se tomar providências aos fatores que levam à má formação dos bebês. O grande comprometimento é na vida de relação, seja na vida cognitiva, aprender, se relacionar, falar, raciocinar. Então, é preciso que haja um tratamento que nós chamamos de tratamento de apoio, de suporte, né? Tanto para a criança como principalmente para a família. Quer dizer, uma pessoa que dá à luz, uma família que tem um filho com microcefalia, o problema não é apenas a criança em si que precisa de apoio. A família inteira vai precisar de apoio, tanto psicológico como material. Bom, a direção da maternidade não quis gravar conosco, se pronunciou através de nota, mas existe uma outra preocupação. Embora não tenha sido detectado nessa gestante sintomas da chikungunya, do Zika vírus, que é o mais provável que esteja causando a microcefalia, que no caso da criança nem era microcefalia, era uma hidrocefalia, mas há uma preocupação porque muitas vezes os sintomas dessa virose, na verdade, eles não são aparentes. A mãe pode ter tido a doença e simplesmente não ter percebido isso. A gente vai conversar a respeito dessa relação, tentar entender melhor com o infectologista Kelson Veras, está aqui do meu lado, doutor, e falava inclusive a respeito dessa grande preocupação, desse risco, doutor Kelson. Essa é uma doença muitas vezes assintomática e que pode provocar não só a microcefalia, mas outras doenças também. E agora é a principal preocupação. Boa tarde. Boa tarde. Uma doença que é capaz de causar microcefalia, ela é capaz de causar, na realidade, uma gama de alterações, de malformações nesse feto, que podem ir desde a um quadro mais exagerado, mais grave, como a microcefalia, mas pode trazer uma série de outros danos neurológicos que são imperceptíveis enquanto a criança está dentro da barriga da mãe e que só virão a ser notados depois que a criança nascer. Por exemplo? Por exemplo, todas as outras etiologias infecciosas que causam má formação no feto, elas costumam também determinar complicações como cegueira, surdez, alterações cardíacas e outros déficits neurológicos não tão graves quanto a microcefalia. Agora, inclusive, a hidrocefalia também pode ser provocada por esse tipo de infecção? Sim, certamente. A hidrocefalia, qualquer má formação do sistema nervoso pode ser decorrente de uma infecção
que a mãe contrai durante os primeiros meses da gravidez, né? Que o mais perigoso são os 3 meses iniciais, quando está sendo feito os órgãos do feto, né? E em relação a ter sintomas de Zika vírus, infelizmente isso não é tranquilizador, o fato de alguém não ter tido, porque 80% das infecções pelo Zika vírus são assintomáticas. Você não vai saber que teve se não tiver feito exames para isso. O Amadeu tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Amadeu? Doutor Kelson, boa tarde. Oi, boa tarde, Amadeu. Recebi de muitas mulheres a seguinte preocupação. O Zika vírus é uma doença nova e as pessoas não têm assim ainda, não sabem exatamente, como o senhor mesmo explicou, quais são os sintomas. Muitas vezes eles são até assintomáticos. Então, é possível que uma mulher tenha tido, não sabe que era o Zika vírus e a gravidez será de muito risco? É possível essa associação? Sim, é possível que você tenha a infecção pelo Zika vírus de forma assintomática, ou seja, o vírus está circulando no sangue da mãe. Se essa gestante, né, se encontra nos primeiros meses da gravidez, principalmente, a infecção pelo Zika vírus, ou sintomática ou assintomática, se for confirmado como a causa dessas microcefalias, poderá levar às sequelas que a gente está vendo. Agora, doutor Kelson, a gente sabe que o Zika vírus ele é provocado pelo mesmo mosquito transmissor da dengue, que é o Aedes aegypti, e a dengue é uma preocupação que cada vez que ela se manifesta, quando há uma reincidência, a probabilidade dela vir num grau mais elevado é muito grande. O Zika vírus, quem tem uma vez, está livre da doença ou há essa possibilidade de reincidência também? Isso é uma notícia tranquilizadora para a população, né? Aqui no Brasil só circula um sorotipo, um tipo de Zika vírus. Então, quem teve a infecção pelo Zika vírus, essa pessoa não vai ter mais. Ela está protegida. Então, mesmo uma mãe que tenha tido um filho com sequelas, poderá engravidar futuramente sem correr o risco da criança sofrer sequelas pelo Zika vírus. Agora, para as mães que estão grávidas agora, neste momento, diante dessa notícia alarmante que é o surto da doença no Brasil, o que deve fazer para tentar se prevenir? Bom, nós não estamos tendo epidemia de Zika vírus nesse momento. Então, me parece ser tranquilo quem está gestante agora, não me parece ter necessidade de nenhum tipo de preocupação quanto à sua criança a respeito do Zika vírus. Se você está gestante e está apresentando um quadro com empolação na pele, ou seja, manchas vermelhas pela pele que coçam muito, procure já um médico e comece a fazer, se ainda não faz, um acompanhamento dessa gestação. Quero agradecer então ao Dr. Kelson Veras, infectologista, contribuindo com a gente aqui no Jornal do Piauí para entender melhor Gorete, a relação dessa doença. Pois não, Amadeu? Gorete, eu quero mais 2 pontos aí com o Dr. Kelson. É o seguinte, Dr. Kelson, nós temos desde a semana passada obtido aí uma dificuldade na Secretaria de Saúde para ter as informações. Que a Secretaria fale sobre o que está acontecendo, porque eu imagino que um problema como esse, que é novo, quanto mais informação você divulgar para a opinião pública, é melhor. Então, eu queria fazer essa crítica aqui, essa observação ao trabalho da Secretaria de Saúde aqui no Estado, que parece que está querendo blindar os profissionais lá de falarem da doença. O que o senhor acha, doutor Kelson, como infectologista? Mas eu acho que é compreensível a cautela dos órgãos responsáveis, porque eles precisam dar informações oficiais. Então, para dar uma informação oficial, necessita de comprovações bem rígidas, né? No meu caso, eu estou apenas afirmando conhecimentos que são de amplo domínio público, através de consultas à literatura médica, né? Então fica mais fácil para mim, como apenas dando uma opinião como apenas especialista, de me manifestar, esclarecer a população, né? Mas a Secretaria de Saúde, os órgãos responsáveis por essas notícias oficiais, eles realmente, me parece que está correto, né, em terem um maior cuidado antes de se pronunciar. Doutor Arimaté teve aqui sexta-feira no Jornal do Piauí. Ele é obstetra, ele aconselhou que as mulheres que estão nesse momento planejando uma gravidez têm que esperar um pouco. O senhor concorda com essa precaução?
não me parece que seja necessário evitar a gravidez nesse momento, né? A gente teve essa epidemia de Zika vírus no semestre passado, então lá por volta do mês de abril, maio. Justamente hoje são essas mulheres gestantes que estão no final de sua gravidez, né, ou em fase avançada e onde a microcefalia está sendo notada. Não tenho visto a nível de consultório mais casos de Zika vírus. Então me parece que nesse momento é tranquilo, é seguro uma pessoa, uma mulher, programar a sua gestação. Obrigado, Gorete. Obrigado, Gorete, a repórter que não para, doutor Kelson.